Bom, então, obrigado por estarem assistindo aí o vídeo. Eu sou o professor Paulo Formigoni e aqui é o canal Physics for Life. A dilatação térmica ela é muito importante na física e nas engenharias. Em tudo que é máquina tem que ser previsto dilatação térmica. Em máquinas térmicas, tipo motores, eles já tem que calcular, os engenheiros, que numa temperatura vai estar com uma medida e numa temperatura maior vai estar dilatado. Então tem que ter previsão para isso. A construção civil ela é muito comum já a previsão de dilatação térmica. Então eu vou colocar algumas imagens aí para vocês verem, por exemplo, na linha de trem e no caso dos cabos de telefone, porque conforme aumenta o calor, aumenta a temperatura, vai aumentando a barriga do fio. Quando vai esfriando, vai diminuindo a temperatura, a própria barriga do fio gerado pela dilatação vai reduzindo, porque o material vai encolhendo, né? Podemos ver nesse exemplo a dilatação térmica ocorrida numa linha ferroviária. A dilatação térmica em cabos e fios é fácil verificar. Conforme maior a temperatura, as barrigas geradas pelo aumento do comprimento do fio são visíveis e ao esfriar, reduzir a temperatura, ocorre a compactação ou a redução do comprimento do fio, esticando cada vez mais. Vai contraindo. Então o que acontece? Para corpos sólidos, tá? Material sólido, você tem que imaginar, é um modelo isso aqui, que os átomos lá, que forma o material sólido, ele tem fortes ligações com os outros átomos, por isso que está no estado sólido. Essas ligações, elas são eletrostáticas ou eletrodinâmicas, elas têm forças elétricas aqui, mas a gente pode simbolizar como se fossem molas. Tá? Então cada átomo é como se estivesse ligado por molinhas em outros átomos, formando o sólido. Conforme menor a temperatura, mais próximo são esses átomos ou essas moléculas. Tá? Eles cada vez vão estar mais próximos e essa mola cada vez mais forte. Conforme se adiciona calor, aumenta o nível de vibração desses átomos e eles começam a vibrar e começam a se afastar um do outro, aumentando assim as dimensões. Tá? Aqui eu coloquei no sistema plano, que eu tinha uma chapinha, uma temperatura baixa, aumentei a temperatura, passei calor e ele acabou dilatando, aumentando os espaços intramoleculares ou intermoleculares. E esse efeito chama-se dilatação. Se você, Ana Paula, seja bem-vinda, se você retirar calor ou esfriar, ocorre também a contração. Então se você dá calor, aumenta a temperatura, dilatação ou expansão. Se você retira calor ou esfria, contração. Então aqui, ó, imagine aqui uma barra. Tem uma barra com um tamanho inicial L0. Então o comprimento inicial L0. Há uma temperatura inicial θ0. Então tá lá 20 graus, uma barra de alumínio. Aí aumenta a temperatura para 100 graus. Essa barra de alumínio ou esse fio de alumínio, ele vai dilatar, ele vai crescer. Então ele vai ter um novo comprimento, que é o comprimento final, que é o L, porque está numa temperatura maior, θ.
Então houve aqui uma diferença. O L é maior que o L0 porque aumentou a temperatura, ele ganhou calor, aumentou a vibração e ele dilatou. Essa diferença aqui, ó, do L para o L0, nós chamamos de ΔL. Isso aqui é a dilatação. Então, ΔL, que é a dilatação, é o tamanho final menos o tamanho inicial. Então, isso é a nossa dilatação. Bom, e o mais interessante é que cada material tem suas características devido à sua própria estrutura molecular. O alumínio dilata diferente do cobre, o cobre dilata diferente do ferro, do vidro. Então, quando você projeta uma máquina, um dispositivo, você tem que ver cada um desses materiais, como eles se usar materiais que têm formas de dilatar parecida, coeficientes de dilatação parecidos. Se você colocar coisas muito distintas, você vai ter que usar um negócio chamado juntas de dilatação. E é isso que acontece nos motores, nas casas, nas construções civis ou nas máquinas. Tem que prever essas juntas de dilatações. Quem não usa isso, acaba tendo um fenômeno que é as rachaduras, né? Quando a junta de dilatação é insuficiente para suportar a dilatação dos corpos, encavala e acaba ou distorcendo, deformando ou quebrando. É muito comum ver isso em pisos de calçada. Em pisos de calçada que a pessoa não deixou juntas de dilatação, né, fez aquele cimentado completo, não dura um ano. O cara pegou aquela calçada bonita dele e cimentou, deixou lisinho, lisinho, lisinho. No outro ano está tudo rachado. Por quê? Porque ele não deixou espaços para o cimento crescer, encolher, crescer, encolher. Tem que ter uma folga ali. Então o pessoal normalmente eles colocam madeira, umas quipinhas de madeira a cada 1 metro, porque a madeira em si, ela com 1 ano, 2 anos, ela desmancha, ela apodrece. E aí sobra aquele espacinho para juntar sujeira, né? Aquele espacinho que junta sujeira na calçada, na verdade, é pro cimentado deformar, crescer, encolher. No inverno ele encolhe, no verão ele cresce, no outro inverno ele encolhe, no outro verão ele cresce. Se não fizer isso, racha. Muro racha, laje racha. Então as construções pré-fabricadas, que tem muito hoje, elas são legais por causa disso, que elas têm as famosas juntas de dilatação. O trilho de trem, que vocês vão ver a imagem aí, também tem a junta de dilatação. As pontes, né, quando o cara entra numa ponte e sai do outro lado, faz dum dum dum, são juntas de dilatações previstas. Se não acontecer isso, não aguenta a construção, né? Nós, seres vivos, nós temos juntas de dilatação. Foi colocado cartilagem lá já para prever isso, tanto energias de impacto como energias térmicas, né? O seu corpo sente. Hoje tá frio, ontem fez frio. Há 2 dias atrás estava calor em São Paulo. Em São Paulo é assim, faz frio e calor, né? Então você sente a diferença de temperatura, porque o seu corpo no calor cresce, no inverno ele encolhe, né? Então quem tem próteses é complicado. Por quê? A prótese é formada por um metal, normalmente titânio, ou aço inoxidável,
partes em cerâmica, partes em plástico. E cada um desses materiais tem coeficientes de dilatação diferentes. E aí é que é o interessante, né? Porque o pessoal às vezes compra um carro, o carro vem certinho, tal, novinho, às vezes vem com defeito, mas normalmente vem certinho. E aí por um motivo tá andando na estrada lá, aí bate uma pedra e quebra o vidro, o para-brisa que eles chamam. Ele vai lá numa loja, compra um novo para-brisa, coloca lá, passa uma semana, trinca o para-brisa. O que aconteceu? Na hora de substituir, não houve, como na fábrica, um bom espaço para dilatação. E às vezes vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, no caso do vidro, tem um coeficiente de dilatação diferente do aço, diferente do alumínio, né? Ó, o alumínio dilata mais do que o aço dilata mais do que o vidro. Então tem que se pensar nisso na hora que você projeta algumas coisas. E aí nessa matéria que nós vamos trabalhar hoje, que é a dilatação térmica, né? Para o ensino médio, para você saber quanto dilatou, é uma fórmula bem simples, tá? Então se preparem aí, ó. Eu passei aqui e apagou. Temperatura final. É o teta. Bom, você quer saber quanto dilatou um corpo? Deixa eu virar aqui para vocês enxergarem melhor. Você quer saber quanto é que dilatou um corpo? Tá? A fórmula é só multiplicar. Você pega o tamanho inicial, multiplica pelo coeficiente de dilatação do material que você está estudando. Se for aço é um, se for alumínio é outro, se for vidro é outro. E multiplica pela variação de temperatura. Tá? Sabendo que a variação de temperatura, sempre que tiver o delta, é a temperatura. É a temperatura final menos temperatura inicial. Eu estou usando θ, mas você pode usar também, se você estiver acostumado, com um T maiúsculo, tá? Tanto faz. T menos T0. Tá? Então depende do livro que você está estudando aí. L0 vezes alfa vezes delta T maiúsculo. Tanto faz, tá? Tem livro que usa θ, tem livro que usa T maiúsculo, isso não é importante. Importante o conceito. Então, quanto é que variou o comprimento? Comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, que é o final menos o inicial. Bom, bem simples, tá? Um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma fazenda e o poste de luz fica a 400 metros, o poste de luz da rua fica a 400 metros da sua casa, da casa da fazenda, tá? Então a distância inicial é 400 metros. Você vai pôr um fio de cobre. O coeficiente de dilatação linear do fio de cobre estou dando um exemplo aqui desse cobre, 5 vezes 10 a menos 5. A unidade de medida do coeficiente de dilatação linear é graus Celsius elevado a menos 1. Tá? A temperatura inicial lá na região quente, né? Quase deserto lá, só como exemplo, 20 graus Celsius, e a temperatura final chega a 60 graus Celsius. Exemplo lá, só para a gente brincar um pouco. Eu quero saber quanto que é a dilatação, quantos centímetros foi a dilatação. A unidade do comprimento está em metros. Então, para fazer isso, basta a gente usar então a fórmula aqui, ó. Dilatação linear vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Pode ser usar θ ou T maiúsculo, tá? Tanto faz. Então, a dilatação vai ser igual ao comprimento inicial, 400 metros, vezes o coeficiente de dilatação, 5,
vezes 10 a menos 5, potência na base 10, vezes a diferença do final menos inicial, 60 menos 40, tá? Menos 20, é que eu já fiz de cabeça, vai dar 40. 60 menos 40, menos 20. Oh, 60 menos 20. A variação, né? A dilatação vai ser 400 vezes 5 vai dar 2.000. É isso? 5 vezes 4, 20. Vai dar 2.000 vezes 10 a menos 5. 60 menos 20, 40. Vezes 40. Dilatação, você pode pegar aqui, ó. 40 vezes 2.000. 4 vezes 2, 8. Tem esse zero aqui, mais esses 3 zeros. Se você não sabe multiplicar assim, pode ir no jeito antigo. 2.000 vezes 40. Cai o zero. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 80.000. 80.000. Vezes 10 a menos 5. Para você tirar isso aqui, só você andar 5 casas para a esquerda. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar 0,8 metros. Ou equivalente a 80 centímetros. Tá? Então a dilatação para 400 metros, nesse exemplo que eu dei, é quase 1 metro, 80 centímetros. Easy? Very easy? Sim.